Olá, meu nome é Natália Fonseca, eu sou analista da Supervisão de Mercados da Ambima e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o processo de habilitação avaliado sob o âmbito do convênio firmado com a CVM. No âmbito dessa análise, nós vamos dividir essa apresentação em 3 tópicos. Uma, a gente vai trazer o fluxo geral para vocês, uma outra sobre a habilitação pessoa física e, por último, a habilitação pessoa jurídica. Com relação a esse vídeo da habilitação, pessoal, a gente achou uma necessidade de trazer algumas explicações para vocês, porque durante esse 1 ano de convênio firmado com a CVM, nós identificamos que as instituições ainda possuem muitas dúvidas. Mesmo com o guia disponibilizado no site da Ambima, ainda restaram algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas, então a ideia desse vídeo é justamente trazer esse overview para vocês. Bom, pessoal, meu nome é Michael, eu sou analista de supervisão de mercados aqui na Ambima e vou falar para vocês um pouco da habilitação pessoa física e pessoa jurídica. Bom, o primeiro contato entre a Ambima e os requerentes é por meio do SSM, via solicitação de acesso. Essas solicitações de acesso, elas são liberadas em até 48 horas, tá? E caso o requerente já tenha acesso na pessoa jurídica, também é necessário a solicitação de acesso e aguardar o mesmo prazo. Dentro do SSM, você tem a possibilidade de trabalhar em modo rascunho, sem que esse pedido seja protocolado. E é importante ressaltar que, no caso você tenha 2 ou mais documentos para encaminhar, é necessário que você envie na pasta zipada para que nós consigamos receber a documentação completa. Existe a possibilidade de protocolar os pedidos de pessoa física e jurídica no mesmo instante, sendo que é necessário primeiro protocolar o pedido de pessoa física. E também você pode protocolar os pedidos de adesão aos códigos de autorregulação da Ambima em conjunto com o pedido de pessoa jurídica. Dentro do website da Ambima e da CVM estão disponíveis os guias de documentação, onde você pode encontrar os conteúdos mínimos que precisam constar nesta documentação quando do protocolo do pedido. Bom, fazendo referência aos prazos praticados hoje no convênio e também na instrução da CVM, esses prazos que são divididos entre Ambima e CVM são unicamente gerenciais, sendo que o prazo respeitado é o prazo estabelecido em norma. Então, não significa que seu pedido será analisado tão somente no final do prazo, ele pode ser analisado antes, isso depende muito de como a documentação é protocolado na Ambima. Ao final das análises, a área de supervisão elabora um relatório narrativo, sem opinião, o qual é endereçado para a CVM, onde cabe aí exclusivamente à CVM o parecer final com relação ao pedido. Vale ressaltar que desde o protocolo do pedido até a elaboração do relatório mencionado, a área de supervisão tem contato frequente com a CVM. Bom, por fim, eu gostaria de deixar 4 avisos de 4 possíveis cenários que são tratados única e exclusivamente pela CVM. Nós estamos falando de taxas, habilitações suspensas, adição de categoria, se a sua gestora já for autorizada para fazer gestão de recursos de terceiros e quiser adicionar a categoria de administração fiduciária, por exemplo, o fluxo é todo via sistema, mas, como eu disse, é tratado tão somente pela CVM. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre os pedidos de pessoa física. Atualmente, o requerente pode solicitar o seu pedido de habilitação na CVM por 3 categorias: experiência, certificação ou notório saber. Independentemente do tipo de seu pedido, existem documentos gerais que precisam ser apresentados, quais sejam formulário de referência, as informações cadastrais, o documento de identidade do requerente e o requerimento devidamente preenchido. Bom, agora eu vou falar um pouco das categorias que você, requerente, pode protocolar o seu pedido. Falando um pouco sobre certificação, existe a deliberação 740 da CVM, a qual requer a apresentação de determinadas certificações. A CGA, a certificação expedida pela Ambima, é uma das certificações que o requerente pode apresentar neste pedido. Além do comprovante de que o requerente é certificado, ele precisa encaminhar um documento que evidencie
que ele é graduado. Ele pode apresentar o diploma da graduação ou um atestado da universidade, desde que este atestado tenha a data de colação de grau. O segundo critério que o requerente pode apresentar é por experiência. Conforme a instrução da CVM, o requerente precisa ter, no mínimo, 7 anos de experiência em atividades relacionadas à gestão de fundos de investimento, sendo que, como documentação acessória, ele precisa enviar as declarações dos empregadores anteriores ou atual, caso aplicável, o currículo devidamente assinado com o detalhamento destas atividades. É importante ressaltar que, na emissão da declaração, o requerente precisa observar se a instituição possuía autorização da CVM, à época da prestação do serviço, para atuar como gestora de recursos de terceiros. Bom, por fim, o requerente pode apresentar também o seu pedido por notório saber, caso ele não tenha os 7 anos de experiência ou as certificações requeridas na deliberação 740 da CVM. É importante ressaltar que pedidos protocolados por notório saber é de âmbito acadêmico, ou seja, doutorado. Desta forma, o requerente precisa apresentar os documentos comprobatórios, quais sejam trabalho de conclusão de curso, publicação de artigos e as suas teses, sendo a área relacionada à gestão de recursos de terceiros. Oi, meu nome é Neyara, eu trabalho aqui na Supervisão de Mercados e hoje eu vou falar um pouquinho sobre habilitação de pessoa jurídica. Bom, o primeiro ponto para a gente falar sobre habilitação de pessoa jurídica é a respeito da estrutura societária da instituição. A gente vai analisar a estrutura até o nível de pessoa física, então é importante, no momento do protocolo do pedido, que caso você tenha uma pessoa jurídica no seu quadro societário, você encaminha todos os documentos também destas pessoas jurídicas. Ainda em relação à estrutura societária, a gente vai analisar no contrato social da instituição quais são todos os objetos sociais que aquela empresa tem. Ela deve conter, obviamente, a administração de recursos de terceiros, mas caso ela tenha outros objetos sociais, a gente vai precisar entender se a instituição desenvolve essas atividades, se elas são de fato operacionais ou não. O mesmo vale para sócias pessoas jurídicas e também para outras empresas nas quais os sócios tenham participação. Outro ponto importante é a relação à estrutura física da instituição. A Ambima valida a estrutura física da instituição através de uma visita de due diligence que a gente realiza dentro dessa primeira etapa de análise, que dura 45 dias úteis. Nesse período, a gente vai realizar uma visita na instituição. É importante que a sede da instituição já esteja operacional, com toda a estrutura montada. É no momento da visita que a gente vai validar a segregação física da instituição, seja ela entre atividades da própria empresa ou entre empresas do grupo. Caso a instituição compartilhe espaço com outras empresas diferentes com as quais ela não tenha qualquer relação, é importante manter toda a confidencialidade das informações no espaço ocupado pela gestora. Para isso, por exemplo, em instituições que estejam em espaços de coworking, as paredes devem ser completamente vedadas, de modo que não seja possível visualizar as informações para fora da instituição. Caso a instituição compartilhe espaço com outras atividades ou com outras empresas, será necessário o envio do croquis do layout para que a gente possa validar essa segregação também de forma formalizada. Também será necessário o envio do contrato de locação do espaço. No momento do protocolo do pedido, a instituição vai ter que mandar todas as políticas previstas na 558. Elas vão estar dispostas lá no SSM. É importante que, na elaboração dessas políticas, a instituição se atente a 2 pontos. O primeiro é que ela tenha condições de operacionalizar tudo aquilo que ela escrever na política. E o segundo é de que a política esteja adequada à realidade da instituição. Mesmo que você se baseie em uma política que exista no mercado ou que esteja disponível de uma outra instituição, é importante adaptar para a sua realidade específica. Bom, pessoal, trazendo um pouquinho para vocês sobre a habilitação de pessoa jurídica, eu vou abordar um ponto com relação à estrutura funcional. Nesse aspecto, é importante dizer que, quando do protocolo do pedido, a instituição já deve conter o seu diretor habilitado ou fazer, no mesmo momento, o pedido de habilitação dessa pessoa, tá? Então, trazendo para o caso prático, se a sua instituição ela não tem um diretor habilitado e você vai fazer esse protocolo junto, você necessariamente precisa protocolar o da pessoa física e fazer referência a esse protocolo no protocolo de pessoa jurídica. Superado esse ponto do diretor, a gente traz alguns pontos com relação à equipe, tá? Então, no entendimento da CVM, uma equipe adequada inicial seria de no mínimo 4 pessoas. Normalmente, essa equipe ela vem segregada entre um diretor de gestão e um diretor de risco e compliance e os analistas abaixo desses diretores. É óbvio que cada estrutura demanda outros colaboradores, outros profissionais, mas no entendimento da autarquia, a composição mínima é de 4 pessoas.
Nesse sentido, é importante que a estrutura funcional da empresa esteja adequada ao porte dela, tá? Então, se você for fazer a gestão de um FDIC, por exemplo, ou de um outro fundo que atue com crédito privado, é necessário que seus colaboradores tenham experiência nesse segmento. Superado esse ponto, trago ainda a informação de que a estrutura ela precisa estar completa e operacional, tá? Isso tanto para a estrutura funcional quanto para a estrutura sistêmica e demais estruturas da instituição. Nesse sentido, a gente não considera na nossa análise contratação futura. Então, você precisa ter os seus colaboradores, o seu quadro de colaboradores já atuante no âmbito do protocolo. Ainda em relação à estrutura adequada, a fim de avaliar essa adequação, nós solicitamos que a instituição encaminhe o currículo de todos os colaboradores da equipe técnica. Isso inclui a gestão de recursos, a administração fiduciária, quando aplicável, e a distribuição, bem como do diretor de risco e compliance e sua equipe. Nesse sentido, o currículo ele será analisado e é necessário que o diretor de risco e compliance possua as experiências necessárias às respectivas atividades. Ainda em relação à estrutura funcional, um ponto importante a ser destacado também é com relação à acumulação de funções. Então, a norma própria 558, ela traz as cumulações possíveis, mas há outras cumulações devido às outras instruções, como, por exemplo, do Banco Central. Então, é necessário que a instituição avalie os ofícios do Banco Central, da CVM, e avalie se essas cumulações possuem algum conflito. Se possuir conflito, elas deverão ser tratadas. Com relação à estrutura sistêmica e computacional, conforme já dito anteriormente, essa estrutura ela também precisa estar completa e operacional, tá? Então, é necessário que vocês encaminhem para nós toda a informação com relação à sua estrutura de hardware, software e sistemas contratados. Essa informação ela pode estar tanto no formulário de referência quanto no requerimento ao pedido. Além da descrição dos sistemas contratados e da estrutura computacional da empresa, a empresa ela também precisa descrever como que é feito o armazenamento de dados das informações da empresa, tá? Então, para esse caso haja o armazenamento de dados na nuvem, é necessário que envie o contrato firmado com a empresa ou o comprovante de pagamento quando não houver contrato. Pode ser que esse contrato, essa contratação, ela seja feita via site, então há só um termo de adesão, e aí, nesse caso, precisa que encaminhe um comprovante de pagamento. No que se refere aos sistemas, entretanto, é necessário que envie o contrato firmado, tá? Então, vamos supor que você contrate uma plataforma para te auxiliar na gestão de recursos de terceiros, ou que você contrate um sistema para te auxiliar nas atividades de compliance. Todos os sistemas contratados, eles devem ser encaminhados o contrato firmado com o prestador de serviço desse sistema, com a descrição do que aborda o sistema, bem como a indicação da parte contratada e contratante. Ainda em relação a esse tópico, pessoal, é importante dizer que o site da empresa, ele necessariamente precisa estar já ativo, tá? Nesse caso, você tem duas possibilidades com relação ao seu site. O site ele pode estar ativo, disponível ao público, e nesse caso, obrigatoriamente, há necessidade de incluir um disclaimer informando que a empresa está em fase pré-operacional e de habilitação na CVM. Ou você pode usar um site restrito, com acesso à senha, e essa senha deve ser encaminhada para nós aqui da Ambima. Tanto no site aberto quanto no site fechado, é importante dizer que a documentação solicitada pela regulamentação já deve estar disponível, tá? Então, é importante que você olhe lá o artigo 14 da 558 e toda a documentação listada lá deve estar no seu site. Importante ainda dizer que vamos supor que você utilize no seu manual de compliance, você coloque lá todas as suas políticas. No seu site, as políticas elas devem estar dispostas individualmente conforme a instrução. E por fim, pessoal, com relação a esse tópico, a gente traz para vocês que não necessariamente você precisa ter um sistema contratado. Você pode utilizar como apoio nas suas atividades uma planilha. No entanto, se esse for o seu caso, você deverá encaminhar para a gente o print de tela desse sistema com a descrição das funcionalidades ali dessa planilha. Então, se você utiliza na atividade de gestão de recursos de terceiros uma planilha que te auxilia nessa atividade, você manda um print para nós, junto com o requerimento, e uma breve descrição das funcionalidades dessa planilha. Bom, pessoal, e para encerrar essa parte da habilitação, eu trago para vocês alguns pontos com relação ao formulário de referência. Então, o primeiro deles é que o formulário, as informações contidas ali, elas devem estar detalhadas, tá? Nós não aceitamos referências às políticas existentes da instituição. Então, por exemplo, há um tópico no formulário de referência que fala sobre
A gestão do risco de liquidez. Para nós, não é suficiente que você faça referência o meu processo está descrito na minha política de gestão de risco. Você deve, mesmo que sucintamente, escrever ali qual que é o seu processo de gestão de liquidez. Nesse sentido, referências políticas não serão aceitas, tá? E, além disso, as informações elas devem ser coerentes com todo o restante da documentação apresentada. Então, você apresentou para nós um organograma funcional. O número de funcionários contidos no formulário de referência deve ser conforme o organograma funcional apresentado. O mesmo ocorre para as políticas, tá? Então, se você tem um processo descrito na sua política, esse processo ele deve ser refletido no formulário de referência. As informações elas devem estar coesas. Nessa linha, pessoal, é importante dizer também que os currículos solicitados lá no item 8 do formulário de referência, eles não devem ser anexados ao formulário, tá? Eles devem estar no padrão e na divisão estabelecida no formulário de referência. E, aproveitando que estamos falando de modelo e de padrão, as declarações relativas ao item 1 e ao item 12 do formulário de referência também devem estar exatamente no mesmo modelo e elas podem ser contidas diretamente no formulário de referência conforme a divisão do documento ou, estas sim, anexas ao formulário de referência. Lembrando que essa é a única possibilidade de anexo ao formulário de referência e devem constar num único documento, tá? Então, não mande uma pasta zipada com o formulário de referência e as declarações apartadas. Isso deve estar num único documento. Bom, pessoal, acho que era isso. A ideia do vídeo era justamente trazer um overview para vocês com relação ao processo. Agradeço por assistir aos nossos vídeos, nos colocamos à disposição caso haja qualquer dúvida e obrigada.